Olá, gente. Boa noite a todas e todos que estão começando a entrar. Olá. Oi, oi, gente. Vamos chegando. Obrigada, Pro. Obrigada. Então, hoje estamos dando início à nossa primeira live. Vocês estão me ouvindo direitinho? Espero que sim. Boa noite. Hoje estamos dando início à nossa primeira live aqui do nosso Instagram. Estou muito feliz por abrir esse momento. Vamos ter mais lives, uma live a cada mês, né? A próxima já está sendo encaminhada também. E hoje a gente vai começar, então vejam como a residência pedagógica está jogando duro. Estamos também presentes no YouTube, estamos presentes também no nosso site, então a gente tem várias áreas aí, várias plataformas onde vocês podem acessar o nosso conteúdo também, não somente aqui no Instagram. Estamos trabalhando sempre em equipe, né? Então, essa live aqui, ela vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube, que é o Residência Biológica. Então, quem quiser ir lá seguir, tem vídeos também bem legais. Enfim, né? Além daqui do Instagram, eu preciso também divulgar a importância das outras plataformas em que a gente está presente, certo? Como foi dito aqui, a gente já estava fazendo essa divulgação. Hoje a gente vai falar sobre dicas de organização que vão ajudar vocês nos estudos. Então, a gente teve várias reuniões, né, para decidir a temática e para decidir o que a gente ia falar. E por que a gente chegou até essa dica, né, até esse tema? Porque a gente vem já compartilhando aqui conteúdos de vestibulares, principalmente foco Enem, né? E também começamos recentemente a trabalhar com dicas, então a gente disponibilizou aqui para vocês dicas de canais no YouTube, dicas de aplicativos e dicas de perfis de Instagram que vão também ajudar nos estudos, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade a essa temática, só que hoje vamos falar especificamente de organização. E por que esse tema? Porque a gente entende como é importante ter organização para conseguir estudar, né? Principalmente agora quando a gente está tendo que estudar online, então muitas vezes a gente se perde nas tarefas ou a gente não consegue administrar mesmo a rotina de aulas online com a rotina de dentro de casa, com rotinas familiares, enfim. Então pensamos na ideia de trabalhar com organização porque entendemos que a organização é muito importante para que haja um sucesso nos estudos, né? E aí a gente organizou alguns tópicos centrais e aí eu queria que vocês que estão assistindo aqui a live comigo, vocês fossem opinando, fossem perguntando ao longo da live, né? Os comentários estão aí para isso, pode falar mesmo. E se tiverem também alguma dica que não foi falada aqui por mim e quiser compartilhar, também é legal, tá? A ideia aqui é a gente trocar experiências mesmo e trocar informações, certo? Então é isso, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida e comentários adicionais, tá? O primeiro tópico que eu vou falar pode parecer até meio clichê, mas é algo muito importante, que é a organização por datas.
E aí a gente traz algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo, na verdade. Um exemplo é o Planner. Eu, esse ano, aderi ao Planner, nunca tinha usado, mas eu comecei a usar porque as minhas atividades estavam sobrepondo uma a outra e eu não estava conseguindo conciliar mesmo, estava esquecendo o que é que eu tinha que fazer. Então eu falei, não, eu vou comprar um Planner, porque para as milhões de coisas que eu tenho para fazer, vai ser importante para mim. Então eu comprei o Planner e hoje em dia eu não vivo mais sem ele, eu ando com ele para todo lugar, literalmente. E quando eu não tô com ele eu sinto falta, porque nele eu consigo organizar tanto as minhas tarefas mais gerais, por exemplo, no mês inteiro eu consigo colocar as coisas mais importantes. Então, por exemplo, essa live de hoje, reuniões importantes que eu tenho, data de entrega de trabalho, tudo isso são mais gerais, né? E tem também apresentações não, tem também uma perspectiva mais semanal. Então, no semanal eu consigo detalhar mais o que eu tenho que fazer e isso também ajuda muito. Então, geralmente no domingo ou na segunda eu vou já fazendo um planejamento semanal de acordo com tudo aquilo que eu tenho que fazer. E isso ajuda muito, porque às vezes a gente tem muitas coisas para fazer e a gente acaba esquecendo, né? Então o planner vem para isso, para guiar a gente, para fazer com que a gente não esqueça do que a gente tem que fazer. E isso para os estudos é muito importante. Muitas pessoas, por exemplo, que estão estudando para vestibular, que estão no terceiro ano, né, principalmente, que é muito conteúdo, muito assunto que tem que ver, é muito importante também fazer essa organização por datas. Infelizmente, a gente sabe que o plano é um pouco caro, mas temos agendas convencionais que também servem e tem basicamente a mesma função, só que de uma forma resumida e também funciona. Ou então cadernos. Se você conseguir comprar um caderno, vai anotando as datas direitinho e botando os tópicos das atividades que tem para fazer, tá? Para quem é tecnológico e adepto ao celular, né, a passar essas coisas para o celular, no meu caso eu prefiro escrever. Mas tem gente que consegue se adaptar com aplicativos e com a parte tecnológica da coisa. Então temos aplicativos, tem a própria agenda, já estão dando spoiler aqui do que eu vou falar, né, Davi? Tem aplicativos, tem a própria agenda do Google, que dá a opção de marcar eventos por datas, mas tem aplicativos focados para isso, né? Tem, por exemplo, o Evernote, que ele tem notinhas e calendário, onde você consegue marcar as coisinhas direitinho e com cores diferentes também, que ajuda bastante nesse processo. Então, essa ideia de organização por datas é muito, muito, muito importante, porque vai guiar o que você tem que fazer, né? E aí também te ajuda a não ficar perdido, não ficar perdida no monte de coisas que todos nós temos para cumprir, certo? Então, tô vendo algumas pessoas aqui que já usam planner, mas eu também uso, gosto muito. Inclusive, eu escrevo no meu planner com uma caneta que ela é apagável. E aí eu consigo, porque às vezes a gente coloca uma coisa, por exemplo, reunião, aí a reunião é desmarcada, aí eu consigo apagar, porque eu sou bem chata, perfeccionista com essas coisas. Então eu não quero ficar riscando nem passando corretivo, aí eu apago. Mas tem a opção do lápis também, que também funciona, tá? Um outro tópico que a gente trouxe agora, o segundo tópico, é definir metas específicas. Como assim? Vou dar um exemplo. Você pode colocar assim, estudar botânica. Vou falar de botânica porque eu amo, né? Estudar botânica. Ou você pode falar estudar o capítulo 5 do livro tal. Percebe que são metas diferentes? Uma meta é estudar botânica. Essa meta, ela é geralzona. E existe uma meta de estudar o capítulo 4, 5, sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Então, quando a gente fala de metas específicas, são metas que você não vai ficar com a sensação de que você não tá fazendo nada.
Porque estudar botânica, talvez você chegue no final do dia e não consiga ter estudado tudo. Mas se você determina um capítulo, um assunto específico, uma quantidade de páginas, enfim, você está especificando a sua meta. Então, isso faz com que a possibilidade de você cumprir mesmo aquilo seja maior também. Entende? Então, ao invés de botar metas muito grandes, metas muito gerais, coloca metas que sejam mais específicas. Estou falando da minha botânica aqui. Não pode falar de botânica agora, não. A Pra Luísa está falando que a ideia de planejar a semana é fantástico, ganhamos muito tempo, realmente. Além de conseguir dividir pelos dias, né, Pro? Para não colocar tudo em um dia só também, não sobrecarregar um dia só. E conseguir distribuir isso ao longo dos dias facilita a gente também não ficar com muita coisa, né? Não concentrar tudo em um único dia. Certo? Então, essa é a nossa segunda dica. Como terceira dica que a gente traz aqui também é separar as metas por grau de dificuldade. Vamos lá. Para mim, estudar genética era mais difícil do que estudar botânica. Então, quando eu tinha que estudar, infelizmente eu tinha que priorizar estudar genética, porque era o que eu tinha mais dificuldade, certo? Então, quando a gente fala em graus de dificuldades, é isso. Prioriza aquilo que é mais difícil para você, porque aquilo que é mais fácil, você já vai ter mais facilidade mesmo para colocar em prática, certo? Essa é uma outra dica. E aí você pode estabelecer isso, por exemplo, em 3 graus de dificuldades, e aí ao longo da semana colocar, por exemplo, para segunda e terça as coisas que são mais complicadas, e aí ao longo do dia, ao longo da semana aí fazendo as outras coisas. Isso aí é muito pessoal também, né, gente? O autoconhecimento mesmo nos estudos, vocês vão percebendo ao longo do tempo o que é mais fácil e o que é mais difícil para você. E isso é muito pessoal, uma pessoa não pode decidir pela outra, né? Como eu falei, para mim, genética é mais difícil, mas tem outras pessoas que têm mais facilidade. Então, aí já não vai ser o primeiro ponto de estudo, vai ser o segundo ou vai ser o terceiro, certo? E isso pode se estender para elaborações de questões também, para resoluções de questões. Então, vocês podem colocar graus de dificuldades também nas questões na hora de estudar, porque isso ajuda. Essas questões aqui eu tenho que dar uma priorizada a mais, porque eu sei que eu tenho mais dificuldade nisso. E isso vai da percepção que vocês vão tendo ao longo do processo de estudo mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O plano fica aberto, o meu também. Gui tá falando que nosso cérebro percebe como recompensa o alcance de pequenas metas, exatamente. Então, para recompensar, é melhor que a gente consiga estabelecer metas específicas, e esses graus de dificuldade, eles vão ajudar bastante também nisso. Então, na verdade, as dicas que a gente dá aqui, elas são complementares. Uma vai ajudar no segmento da outra. Davi, eu tento alternar complexo com menos complexo. Guilherme falou bem que quando a gente alcança uma meta, acabamos nos motivando. E isso também é uma ideia legal. Colocar algo mais difícil com algo menos difícil, e aí a gente vai nos motivando a partir de cada meta que a gente cumpre. Uma coisa satisfatória para mim é botar um Vzinho assim, cada vez que eu termino uma atividade. Eu adoro chegar assim no final do dia e ir marcando os OKs, sabe? Eu acho isso muito bom, é muito prazeroso. O quarto tópico que a gente vai trazer aqui, que como eu falei, eles são complementares, é fazer a listagem de assuntos. Então, por exemplo, para quem está estudando para vestibular, tem uma infinidade de assuntos que tem que estudar e uma infinidade de áreas de conhecimento. Então, se a gente não tiver um direcionamento e uma listagem daquilo que a gente tem que fazer, é uma confusão. Então, qual que é essa dica? Pega os assuntos e lista, faz uma lista mesmo. Um por um,
vai colocando quais são os assuntos que tem que estudar e a partir disso vocês vão conseguir determinar melhor, encaixar melhor esses assuntos pelos graus de dificuldade, pelas datas, estabelecer as metas específicas a partir desses assuntos que já foram listados. Então, vejam como uma coisa vai complementando a outra, né? E aí, essa listagem de assuntos, ela também vai depender de onde você está estudando, de para que você está estudando, se está na escola, se está já na faculdade. Então, são coisas também que só você vai conseguir definir, certo? Então, tudo isso aqui é muito pessoal, vai do autoconhecimento mesmo e do seu protagonismo com o seu estudo, tá? Então, você precisa conhecer o que tem que estudar e faz uma lista de tudo que tem lá para conseguir organizar isso, certo? Boa noite, Pro Tânia. Então, é isso. Esse foi o quarto tópico. Eu mesma gostava, né, quando estava na escola, de fazer a listagem dos assuntos, principalmente quando estava estudando para o Enem, então pegava os assuntos principais do Enem. Hoje eu faço isso como professora, né? Eu pego os assuntos que caem mais e vou fazendo uma lista de prioridades, uma lista daqueles que são mais frequentes, para na hora da aula a gente acaba focando nos que temos certeza que vão cair, né? Mas como estudante eu também fazia muito isso para estudar para o Enem. Vocês também fazem? Listagem de assuntos? Beber uma água aqui para hidratar. Pronto. Realmente, Gui, ajuda muito. Vamos lá. O quinto tópico que a gente trouxe é de organizar por data principal. Isso aqui é bom principalmente quando a gente tem datas certas de cumprir atividades. Por exemplo, data de prova, entrega de trabalho, entrega de lista de exercício, essas coisas. E aí, quando a gente fala em organizar por data principal, é mesmo em relação ao tempo de entrega. Então, se eu tenho uma prova amanhã, eu vou ter que dar prioridade a estudar para essa prova amanhã do que para a prova que está na semana que vem, certo? E isso também é autoconhecimento, né? Se você tem certeza do assunto e enfim. Mas eu faço muito isso, eu organizo as minhas tarefas por datas. Então, as coisas que eu tenho para entregar, que eu tenho datas marcadas e quando a data está se aproximando, eu preciso dar prioridade para elas, né? Então, essa também é uma forma de organização, que é organizar por prioridade, aquela famosa, por prioridade não, por datas. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, é deadline, porque quando está chegando muito perto de uma entrega, de algo importante que a gente tem que fazer, um trabalho, uma prova, enfim. Então, organizar por data também funciona, tá? É uma outra forma de organização, que não necessariamente é uma organização por grau de dificuldade, ou não necessariamente vai ser uma organização por meta específica, mas é algo que tem que fazer. Só não pode deixar para cima da hora, exatamente, Gui. Então, essa organização também justamente vai ajudar para não deixar para cima da hora. Então, já programa as suas atividades de acordo com as coisas que você sabe que já tem datas marcadas e já tem foco estabelecido de entrega. Isso também vai ajudar, tá? E o nosso sexto tópico, a nossa sexta dica, é a utilização de cores, que já deram spoiler aí em cima. As cores, elas vão ajudar a legendar as atividades, tá? E aí, a escolha da cor é pessoal e a escolha da legenda também é pessoal. Então, você pode preferir marcar os pontos mais importantes, as tarefas mais importantes em vermelho. Um exemplo. Isso vai te ajudar a saber
que aquilo que está ali de vermelho é muito importante. Então, é um sistema também que ajuda o nosso cérebro, dá um empurrão para o nosso cérebro de organização, tá? Então, você pode distribuir 2 cores, 3 cores. E aí, por exemplo, em grau de dificuldade, você pode estabelecer os 3 graus, como eu já falei, e pode colocar uma cor para cada um deles. Então, o que é mais difícil para mim, eu vou colocar de vermelho. O que é mais ou menos, eu vou colocar de azul. E o que é tranquilo para mim, eu vou colocar de preto, sei lá. Então, isso ajuda você a bater o olho e saber o que é que está estabelecido como grau de dificuldade para você a partir das cores. Você não precisa nem ficar lendo, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou priorizar, se você já coloca as cores como um padrão, né? Como uma legenda mesmo para te ajudar. No meu caso, eu utilizo só 2 cores no planner, que é o azul, onde eu faço as anotações de tudo que eu tenho que fazer, e o rosa eu faço o ok, ou eu coloco observações. Por exemplo, quando eu não consigo cumprir alguma tarefa, eu coloco: não consegui fazer isso porque tal coisa aconteceu, por exemplo, porque tô com dor de cabeça, sei lá. Então, eu coloco a minha organização de cores, ela não é por padrão de dificuldade, nem por data, nem nada. É somente o que é tarefa, tá em azul, e o que é anotação minha, desabafo às vezes, eu coloco de rosa, tá? Mas, como eu falei, isso é pessoal, então depende do que funciona melhor para você. E, na verdade, todas essas dicas, elas vão sendo aprimoradas. Quanto mais você faz, mais você consegue melhorar. Porque, como eu já falei 1000 vezes, isso é pessoal e você vai encontrando o que funciona e o que não funciona para você. Aqui a gente traz dicas gerais, que a gente acha que pode funcionar para qualquer pessoa. Mas isso quem vai dizer é você, né? Então, a ideia central é colocar em prática e ver o que é que vai funcionar, o que não vai funcionar e de que forma você vai fazer, certo? Então, eu vou repassar as coisas que eu já falei, repassar os tópicos, né, que a gente separou. Então, o primeiro foi a organização por datas, e aí a gente deu a ideia do planner, da agenda ou do caderno e do celular, né, os aplicativos ou o próprio calendário do Google que funciona. O segundo tópico foi definir metas específicas, então focar naquilo que você tem que fazer mesmo e não metas gerais, certo? E aí eu dei o exemplo da botânica. O terceiro tópico foi grau de dificuldade, então separa o que você tem que, as tarefas em graus de dificuldade, separa o estudo em graus de dificuldade, o assunto mais fácil, o assunto mais difícil, e aí você prioriza, né, os que são mais complicados para você. Em quarto, listagem dos assuntos, então pega tudo que tem que estudar e faz uma lista, certo? Isso vai ajudar a organizar por metas, por grau de dificuldade, por datas, por tudo. Então, a base é fazer lista do que tem que estudar. Em quinto lugar, organizar por data principal. Então, são atividades, né, que estão próximas de acontecer, próximas de entrega, por exemplo. Então, organiza por essas datas, dando preferência às datas que estão mais próximas. E, em sexto, a utilização de cores como legenda. Certo? Gui falou, excelentes dicas para iniciar o ano letivo de forma mais tranquila. Exatamente. Estamos no comecinho, né? No comecinho do ano letivo, então já começa fazendo a organização dos estudos, tá? Isso tanto para quem está em escola, quanto para quem está em faculdade, quanto para quem está em tudo, né? Tem um doutorando aqui vendo a gente, ó. Que importância. Então, para quem está estudando, independente da forma de estudo, são dicas legais, tá? Dúvidas, comentários? Vão mandando, tô só vendo os coraçõezinhos subindo aqui. Muito obrigada pelos corações. Muito amor. Pro Sarraf.
Parabéns, ótimas dicas. Obrigada, Pro. Estabelecemos juntos, todos, as dicas. Obrigada, Gui, também. Então é isso, gente. Mais uma vez, agradecer pela presença de todas e todos que estão aqui e também as pessoas que pegaram só um pedacinho e saíram. Essa live ela vai ficar salva no YouTube, tá? E também aqui no Instagram, né? Para quem não pôde vir hoje, então assiste outro momento. Então vocês podem continuar divulgando se gostaram da live, manda para as pessoas. Não se esqueçam de acompanhar os nossos outras plataformas. Então a gente tem um site e temos também o YouTube, tá? Então além daqui do Instagram, a gente trabalha nessas outras plataformas que são bem legais também, e cada plataforma aborda de uma forma diferente, então é bom mesmo acompanhar e seguir as três, tá? Parabéns, Rafa, Gabriel, obrigada. Pro que venham mais lives, virão várias outras. Bruno, parabéns, obrigada. Alisson, ótimas dicas, obrigada. E é isso, então continue acompanhando a gente. Nós temos muito conteúdo legal ainda para colocar aqui no Instagram. Temos postagens 3 vezes na semana, então fiquem atentos e atentas, que estamos sempre atualizando aqui o nosso perfil, tá certo? E qualquer dúvida, comentários, críticas também, elogios, podem mandar no direct, que a gente responde todo mundo. E se tiver sugestão também de conteúdo para o feed, mas também para lives, podem mandar pra gente também, tá? Que a gente, em consenso, a gente entra em discussão do que vamos falar, mas as dicas e sugestões, elas sempre são bem-vindas, certo? Van, amei as dicas, obrigada. Obrigada, Pro Tânia, também. E é isso, gente. Obrigada, acompanha a gente, tá? Em março temos outra live sobre outra temática agora, bem diferente dessa de agora, tá? E é isso, estamos na ativa Residência Pedagógica de Biologia da UFBA. Agradece a todo mundo. Orgulho também, Pro. Tô feliz pela nossa primeira live e ansiosa pelas outras. Obrigada, Pro Luísa, também. Certo, galera? Então é isso. Muito obrigada a quem tá aqui até agora. E quando acabar, compartilha bastante, certo? Vou fechar. Tchauzinho!